Olá, estamos de volta com mais um Direito Simples Assim. Eu assumindo aqui a posição da Rosane, né? Estou aqui com a minha colega Morgana, o Vinícius, e estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito necessário, que é a questão do abuso infantil. E para conversar com a gente aqui hoje sobre esse tema, a gente tem a delegada Sheila Aparecida Pedrosa de Mello. Ela está licenciada, né, para exercer o cargo de deputada estadual aqui em Minas Gerais. Ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Educação Sexual, Emocional, Prevenção ao Abuso Sexual, Ciências Penais e em Direito Público e mestre em Psicologia pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Sheila, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar participando aqui do Direito Simples Assim. Eu que agradeço a toda a equipe, a você, Tamara, né, o Vinícius, a Morgana. Para mim é um privilégio, né, e uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa instituição tão honrada, que presta um serviço de boa informação, de qualidade para a população. Então, para mim é uma honra estar aqui e falando desse tema que é tão necessário, né? Sim, a gente, né, já teve o privilégio de te acompanhar nas redes, né, nas redes sociais. E a gente precisa falar nisso, né? Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Isso. E aí, partindo disso, eu queria que você contasse pra gente aqui, pros nossos ouvintes, né? O que é o abuso infantil? O que caracteriza o abuso infantil? Então, muitas vezes, quando a gente ouve essa expressão, o abuso infantil, a gente remete logo para a questão do abuso sexual. Né? Mas o abuso, quando a gente usa essa expressão abuso, tecnicamente falando, né? Ele pode se referir tanto ao abuso psicológico, porque tem, infelizmente, muitas crianças, adolescentes e até jovens vivem dentro de um ambiente familiar onde eles são, vamos dizer assim, perseguidos, humilhados e muitas vezes até torturados psicologicamente. Que abusar não é só tocar, não é? Mas é você manipular, é você ofender, é você humilhar o tempo inteiro. Então, esse desgaste, esse transtorno psicológico mesmo que muitas famílias realizam nas crianças também é abuso, né? E é crime. E nós temos o abuso sexual propriamente dito, né? Que é quando uma outra pessoa, independente da idade, toca nas partes íntimas de uma criança ou de um adolescente. Eu não gosto de usar essa expressão contra a vontade dela, sabe? Porque a gente porque a criança até e o adolescente menor de 14 anos não tem vontade, não pode consentir. Então, quando alguém toca, é sempre vítima de abuso. Então, esse é o abuso, mas nós temos aí a diferenciação com os maus tratos, né, que é diferente do abuso, que aí já entra para a parte da agressão física, e também a questão, vamos dizer assim, não só a agressão física, mas a irresponsabilidade também das famílias, o abandono, o descaso. Né? A gente tem visto aí, até rodando aí nos feeds das redes sociais, a imprensa noticiando casos de crianças que são muito maltratadas a ponto de perderem a própria vida, agredidas, maltratadas, e outras, então, deixadas abandonadas, com aquelas imagens horríveis, né, sem alimento, sujeira, insetos, sem o mínimo de dignidade. Né? Então, assim, são situações diversas, mas todas elas causam um sofrimento enorme e atrapalham demais no desenvolvimento psicossocial. Inclusive, pasmem, mas podendo gerar aí uma questão talvez até de autoextermínio. Com certeza. Que tem também acontecido muito. Então, você parar para pensar que uma criança aí de 6, 7, 8, 9 anos praticando o autoextermínio é uma coisa muito grave. É muito grave, muito. A gente não consegue nem imaginar uma coisa dessa. Né? A pessoa chegar assim, a um ponto de desespero de não ter um local onde pedir ajuda, né? Muito grande. E quais leis hoje, né, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, protege a criança e o adolescente? Então, a começar pela nossa Constituição Federal, né? Lá no artigo 226, que fala que a criança tem que ser tratada com absoluta prioridade. É a única vez que a Constituição Federal utiliza essa expressão, absoluta prioridade, é quando se refere à criança. Então, todas as demais leis que nós temos, elas são baseadas nessa ordem constitucional.
né, de tratar a criança com absoluta prioridade. Aí nós temos leis importantes, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completou 35 anos de existência, é bem mais jovem, né, que a própria Constituição. Mas é um modelo muito interessante, que inclusive gera aí questões para outros países, né, que usam o nosso estatuto como modelo para gerar, né, as legislações. Ele é tecnicamente muito bem escrito, traz ali uma proteção realmente integral. O que falta são a aplicação, né, efetiva das políticas públicas que consta, né? Mas é um caso à parte, mas a lei, tecnicamente, ela é boa. E nós temos também as leis penais, né, que, na grande maioria dos casos, existe ali um aumento de pena, uma qualificadora, né, quando a vítima é criança ou adolescente. E temos ali os casos, por exemplo, do estupro, né, de vulnerável, que é qualquer contato sexual com menor de 14 anos. Temos o próprio estupro contra vulnerável mesmo, que a pena pode chegar a 20 anos de prisão. E temos diversas outras leis assim que de alguma forma, como por exemplo a produção, o compartilhamento de pornografia infantil, que isso aí também é algo muito sério. Aproveitando esse gancho aí, então no abuso infantil, quais crimes que a gente tem ali no abuso infantil? Porque você falou do estupro, né? Que abarca. Quais outros? Eu acho que quando existe a questão do abuso sexual, né, o abuso sexual em si, qualquer coisa vai ser abuso sexual infantil, porque a criança não pode consentir. Então, o que você fizer de cunho sexual com uma criança ou com um adolescente menor de 14 anos vai ser o estupro de vulnerável. E não tem essa. Consentiu. Já se relacionou com outra pessoa. Não interessa. Não importa. É crime de estupro. A vulnerabilidade aí é presumida, né? É presumida. E se já se relacionou anteriormente, é mais vulnerável ainda. Né? Porque o adolescente menor de 14 anos ele não está pronto nem biologicamente, nem psicologicamente para cá com as consequências de um ato sexual. Não está. Né? Isso gera aí grandes desgastes para o resto da vida. Sim. E quais são as punições para quem comete esse ato? Então, varia muito, né? Porque tem muitas nuances dentro da lei, mas pode chegar a 20 anos de prisão. A pena alta. É uma pena alta, né? Mas se for colocar na balança também, né? A pena que aquela criança vai sofrer pro resto da vida, eu não vejo que é alta, não. Pois é, né? Porque... Se a gente for colocar isso na balança, eu não vejo. Como podemos identificar que uma criança ou um adolescente está sofrendo algum tipo de abuso? Então, sempre deixa sinais. Não adianta. Porque, abuso é abuso. E a criança ela nasceu para ser amada, protegida, porque ela... né, precisa, são dependentes de nós adultos. Então, quando em algum momento vira essa chave, ela deixa de ser protegida, cuidada para ser abusada, né, ela vai sentir. Isso é do subconsciente mesmo. Ela vai sentir, é do instinto, é da natureza da criança. Ela vai se abalar e ela vai deixar algum tipo de sinal. Nem sempre conta. Aliás, na maioria dos casos, a criança não conta, porque não foi preparada para isso. Ela nem sabe externalizar. Nem sabe o que está acontecendo, sabe que é alguma coisa diferente. Muitas vezes não sabe, então ela não vai contar. Muitas vezes ela é ameaçada pelo próprio abusador. Na maioria das vezes. A importância dos pais nesse sentido de orientar, né? E talvez o que seja mais triste é que muitos desses abusadores estão no próprio âmbito familiar. Fala um pouquinho disso aí pra gente, Sheila. Dos casos que nós temos registrados hoje nas unidades policiais, a grande maioria, assim, uma grande maioria mesmo, aconteceu no ambiente familiar. E a grande maioria dos abusadores são pessoas que deveriam proteger, que fazem parte ali do ciclo de proteção daquela criança. Assim, até doloroso falar nisso, né? Mas nos nossos registros, a grande maioria são pais biológicos. Muita gente aponta logo o padrasto ou outra pessoa desconhecida, mas do que nós temos registrado, talvez, porque como acontece ali naquele ambiente, descobre-se com mais facilidade. Talvez seja por isso. Não que aconteça mais ali. Estou falando do que nós temos, que a subnotificação é gigante também, né? É muito grande. O que a gente
que eu conheço de gente que sofreu abuso a vida inteira, ou alguma vez na vida, ou em algum momento, mas que nunca contou para ninguém, assim, é um número enorme de pessoas. Porque a carga de culpa que coloca-se em cima de uma vítima de abuso é enorme. É preconceito, é culpa, sabe? É enorme. Sempre as pessoas ficam, uai, mas por quê? Será que ela nos colocou em situação de risco? Né? Será que ela nos colocou em situação de... Será que não provocou? Será, mas por quê? Né? Culpabilização da vítima, né? Querem assim, justificar o erro do abusador de todo jeito. E a própria família também costuma acobertar muito. Infelizmente, eu vi muitos casos de famílias que... É vergonha que a família sente? Não quer ter problema, né? O povo não quer sair da sua zona de conforto. Imagina o transtorno, né? Assim, entre aspas. Dentro de uma família onde a mulher trabalha ou tem uma vida, o marido tem uma vida e tal. Aí, do nada, o papai, né, colocou a mão aqui e tal. Como assim, né? É o meu marido, como assim é seu pai? E aí, vou ter que me separar? E para falar isso, ele vai para a cadeia? Mas ele é pai do outro também, nunca fez isso, do outro, será que fez? Sabe, aí fica aquela pessoa não quer acreditar. Primeiro já tem a recusa em acreditar. É isso que eu ia falar, já pergunta pra criança, né? Você tem certeza? Tem certeza? Você sabe as consequências que isso vai gerar para nossa família? Sim. Nós podemos ficar até sem comida. Eu já vi isso, assim, é engraçado, né? Porque geralmente o genitor é que mantém, né? Na maioria das vezes. Tem certeza? Aí a criança já vai recuar. E a vergonha também. E quanto mais alta a classe social, ainda pior ainda, né? Porque, que vergonha, né? Como é que vai fazer isso? Sheila, e uma pergunta que me ocorre, que é o seguinte, que é a questão da internet. Como é que a internet entra nessa questão do abuso infantil? Isso é uma crescente, né? Hoje, porque há pouco mais de 10 anos aí que as nossas crianças e adolescentes estão tendo acesso a smartphones. E o smartphone acompanha a criança no bolso para onde ela vai, né? E muitas vezes os pais, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de tempo, acha que é mais fácil, acha que não tem perigo, desconhece o que existe ali dentro, né? Deixa lá no telefone, substitui até mais fácil, né? Substitui um cuidador, e utiliza o telefone como rede de apoio. Né? Minha rede de apoio. Joga lá um tablet, um iPad na mão da criança conectada na internet ou do adolescente e deixa lá. Só que os aliciadores viram essa facilidade. É muito fácil, muito, até porque o adolescente e a criança, eles, né, são pessoas que ainda não viveram, então não tem assim a malícia das coisas. Então, ele vai cair ali na enganação. Eles enganam até adultos, não vão enganar criança. Ele tem todo ali um passo a passo que a gente chama de internet grooming, que vai desde eles começam avaliando a situação de vulnerabilidade daquela criança, qual que é o grau de vulnerabilidade dela, se tem pais vigiando, quanto tempo ela fica sozinha. Eles vão avaliando essa situação e depois... Você vê que é algo extremamente planejado, né? Planejado. Aí eles pesquisam tudo, quem são os amigos, quem curte, quem segue, quem conversa, aonde frequenta, se tem quem que é amigo e tal. Começa a manter os mesmos comportamentos, né? Como se fosse um amigo também. E vai ganhando a confiança. Começa a substituir o lugar da família. Isso é muito comum a gente ver conversas assim. Eles querem... Eu gosto muito de você, quero jogar com você hoje, mas você já fez seu dever? Você já almoçou? Como você está se sentindo? Aquela sua dorzinha de garganta já passou? Sua mãe te levou no médico? Não? Nossa, mas que absurdo. Meu Deus, se eu tivesse aí, eu teria levado. Meu Deus. Aí eles começam a manipular e a criança começa a se apegar naquela pessoa. Assim, e confiar. Depois que criou a confiança, aí já era, né? O grooming, esse tipo de abusador, ele quer mesmo satisfazer a sua lascívia, né? Os seus desejos, os instintos sexuais. Quando ele consegue um nude, aí passa a ameaçar, querendo mais tipo de conteúdo assim, né? E até ameaçar a própria família para não divulgar aquelas imagens, para não vender. É diferente da sextorção, né? Que, por exemplo, pega lá um adolescente ou até pessoas adultas, o aliciador, e ele começa eles já começam com essa questão da intimidade, do namoro virtual, e depois que consegue esse material, normalmente um material pornográfico ou de pornografia infantil, se for menor de 18 anos, ele quer mais material, mas é para ganhar dinheiro.
Entendeu? Ou ele começa a pedir dinheiro para a pessoa. Se você não me pagar tanto, se você não me der isso, não me der aquilo, eu vou divulgar. Vou divulgar no grupo de WhatsApp tal, vou divulgar em tal rede, vou colocar no site de pornografia, vou fazer tudo. Agora, se você me der mais conteúdo, eu não vou divulgar, eu só vou vender. A pessoa deve e tal. ficar apavorada, desesperada. Muito apavorada. Eu já atendi mulheres adultas, homens adultos que passam. Homens, então, porque acham que estão namorando com meninas, muitas vezes. Tô bem, tô aqui, ó, namorando virtualmente uma menina 17, 16. Aí eles começam, então você recebeu uma imagem pornográfica de uma adolescente, você vai para a cadeia, vai registrar ocorrência, você não me dá tanto. Cai, mulher cai. E criança e adolescente também. E esses aí da sextorção é por dinheiro mesmo. A grande maioria nem é pedófilo, assim, que tem desejo, instinto de abusar por abusar, para se satisfazer, não. É covarde também. Todos são covardes, mas esse aí é para ganhar dinheiro em cima desse tipo de conteúdo. Aí a gente chama de sextorção, esse crime. E o outro é o internet grooming, que é o aliciamento das crianças. A gente tem visto, né, eu pelo menos quando assisti, né, aquela série Adolescente da Netflix, não tem como a gente não assistir aquilo e talvez não ficar impactado, né? Não. Eu acho que muitos pais, acho que a partir do momento que viram aquilo, começaram a se atentar, tipo, o que meu filho tá fazendo na internet? E uma coisa que já tá rolando há muito tempo, né? Ali foi, assim, eles pincelaram os principais pontinhos e jogaram na série. Mas é aquilo ali para mais profundo, assim. Gente, eu faço muita palestra em escola, não é palestra, é um bate-papo que eu faço com eles, assim, sabe? Bem, com adolescentes, né? né? Adolescentes. Criança pequena é outra abordagem. A gente vai mais pro lúdico, dança, canta, fala sobre proteção, rede de apoio. Agora, eu nunca tinha visto, e há 17 anos eu faço isso, e eu nunca tinha visto, vou assim, com toda certeza, eu nunca tinha ouvido falar e nem visto um caso de automutilação de aluno que estivesse se automutilando. Gente, eu acho isso muito grave. Sabe, você imagina a pessoa ter coragem de cortar o próprio corpo. Está num estado de desespero muito grande. E hoje não tem uma escola que a gente vai que não tenha crianças e adolescentes se automutilando. E os educadores estão desesperados, porque não sabem o que fazer. Muita gente. Muita. Eles ficam num nível de desespero, aí eles começam a buscar ajuda. Normalmente, ao invés de buscar um adulto de confiança para se abrir, não conseguem. Eles confiam em pessoas da internet, ainda assim. Sabe? Tem medo, parece, da família, ou não tem um diálogo. Eu acho que falta o diálogo. Né? Vai lá buscar ajuda com gente, acaba enfiando em mais buraco ainda. Aí vai para esses grupos, esses aplicativos com alta criptografia, onde eles são falsamente acolhidos por comunidades. Aí eles conseguem convencer esses adolescentes que, se ele cortar o próprio corpo, a dor física vai diminuir a dor psicológica que ele está passando. Esse tipo de coisa aí. E, inclusive, muitos fazem isso ao vivo, em lives, para satisfazer a crueldade de quem paga para assistir. De quem paga, tem gente que paga. Muita gente, muito dinheiro. Até nesse sentido, quais são as principais redes desses predadores? Quais redes que eles usam? Então, a gente tinha noção, até pouco tempo atrás, que isso tudo acontece na Deep Web, na Dark Web, que é aquela internet mais difícil. Não, acontece também. Lá tem os maiores sites de pedofilia do mundo, lá tem também aliciamento, mas lá as crianças e adolescentes não estão lá. Eles não conseguem entrar. São nas redes comuns, nas redes que a gente acessa todas as principais. Instagram, TikTok, Kawaii também. Né? O próprio Facebook, menos, né? Porque adolescente gosta muito, criança e tal. Tem gente que é coisa de velho. Eles falam. Então, mas Kawaii e em aplicativos mesmo, do Telegram, Discord, Anjos, esses aplicativos aí. E em jogos também? Jogos que... Esses jogos online, onde tem chat aberto de conversas. E a grande maioria tem, acho que quase todos. Os principais. Minecraft, Free Fire, Roblox, Fortnite. Esses aí tu tem chat de conversa. Eu tenho um filho de 7 anos, ele sempre quer jogar, ele tá sempre monitorado, mas... A gente estava conversando isso aqui antes, né? A gente falando, nossa, Vinícius, você deixa ele jogar? Porque, assim, uma criança de 7 anos, ela não sabe ali qual que é o risco. Eu cortei a possibilidade dele conversar. Então, isso é importante. Ele só joga o jogo sem possibilidade não tem perigo, né? Ele joga, vai lá, faz um negocinho, mas ele não pode adicionar ninguém, não pode receber uma... E também o horário, a quantidade de tela é controlado. Mas, assim, eu sei que todos, a gente que é pai, né?
existe o que é ideal e o que a gente consegue fazer. Que é o seguinte, é impossível no mundo de hoje zero tela, mas um pouco controlado, eu acho que não faz mal a ninguém, tudo, né? O veneno e o remédio é a dose, né? Até porque não existe zero tela, né? Você chega na escola hoje, escola pública, né? Graças a Deus que está evoluindo, assim. Eu fui até em uma escola pública e fiquei encantada, lá em São João de Bonzano. Lousas interativas. Aqueles painel interativo, que o professor vai lá e tudo, e conecta na internet, pesquisa no YouTube. Tem que ser, porque tem muita coisa boa muita também. ferramenta, Muita ferramenta. Senão a gente, a internet, senão a gente demoniza, né? Porque assim, Não, ela, ao mesmo tempo que você consegue coisas fantásticas com a internet, ela também é aquela coisa, né? É dos dois lados. Mas aí né? é que tá. Pra isso, a gente tem que ter pais, né? Responsáveis pra poder estar fiscalizando ali. E hoje, com a correria do dia a dia, a gente vê que, né? Talvez a gente fale, é culpa, não é? Acaba sendo vítima aí da sociedade, de um todo, igual a Sheila falou, entrega ali o tablet, falou assim, fica aí, pra eu ter um tiquinho de sossego aqui pra eu fazer alguma coisa. Então a gente tem que pontuar muito nesse sentido. Pai e mãe hoje tem que ter muito cuidado. Antigamente as coisas eram mais simples, hoje muito consumismo também, né? Como é que os pais podem? Então, Como é que, por exemplo, assim, qual que é os... Eu sei que tem especialista, Sheila, nisso. Dá uma ajuda para os pais, como, Dá uma luz, né? Porque pelo amor de Deus. Quais são, né? Quais os cuidados que os pais têm que ter, que você acha que são fundamentais, ou, sinais da criança, ou comportamentos, ou o que não acessar? A primeira coisa é a presença real. Não é a presença, você está ali e não está prestando atenção na criança, é a presença real. É criar um tipo de cumplicidade com os filhos. Né? Eu não falo amizade, porque a amizade é horizontal, né? O amigo, ele concorda com tudo que a gente faz, que a gente fala. Normalmente não discorda quando é confusão. O pai, não, se não concorda, ele tem que falar que não concorda e explicar por quê. Né? Então, não é assim, bem tecnicamente, uma amizade, não. Mas tem mais diálogo. Mais diálogo e criar ali um vínculo de confiança. A palavra é essa, para quê? Se um dia acontecer alguma coisa ruim com ele, primeira pessoa que ele vai pedir, mãe, igual era antigamente, né? Qualquer coisa, ele vai, mãe, então, primeira coisa, mãe, pai, vó, sei lá, quem cuida, né? Primeira coisa que ele vai querer é correr para o braço da pessoa que cuida dele. E não correr dessa pessoa e buscar uma pessoa que ele nunca viu. Que é o que tem acontecendo. Então, é presença real, é o diálogo verdadeiro, é se interessar pelas coisas que o filho faz. Pega o celular dele, olha quais aplicativos que tem lá. Tem esse aplicativo que se chama Zange. O que é isso? Entra no Google, o que é Zange? Vai te falar imediatamente o que é. Né? Procurar saber, se inteirar, não precisa ser ele expert, não, procura saber. Não, vamos limitar, vamos limitar o tempo de tela, vamos limitar, vamos colocar aqui um aplicativo parental, por exemplo, Family Link, que é gratuito, a gente instala, à noite eu coloco o celular para hibernar, ok? É 21 horas a hora que você dorme, 21 horas, 22, o seu celular também vai dormir, você vai acordar na hora de despertar para ir para a escola, ou na hora que você tiver que levantar. Entendi. Sabe? Porque a noite é um perigo. Tem menino que passa a noite inteira acordado no celular, a noite inteira, e depois vai para a escola moído. Depois vem com diagnóstico de TDAH, de TOD, não sei o quê. Entendeu? Taca remédio no menino, porque é óbvio que ele não vai render, é óbvio que ele vai dormir na escola, é óbvio que ele não se interessa. Está no celular, entrando nessas lives de madrugada, pornografias no banheiro. Para que levar celular para o banheiro? Estraga o celular. Né? O primeiro argumento, além de estragar a umidade, além disso, ainda tem... O que ele vai fazer com esse celular lá? Para quê? Né? Coloca limites claros, regras mesmo para ser cumprida. A gente está aí para isso, para colocar regra. E quanto mais, né, a idade for avançando ali, explicar por que está colocando os limites. Né? Tem que explicar. Hoje em dia tem que falar sobre tudo. Qual que é a idade para falar sobre educação sexual com criança e adolescente? Não tem idade, não. Você vai sentindo, sabe por quê? Se você não falar, alguém vai falar. Se você aí não chegar... tá o perigo, né? Tem que falar, gente. Vocês imaginem, tem uma pesquisa que diz que a média de idade de pessoas, crianças, adolescentes, estão acessando pornografia na internet é de 8 a 10 anos de idade. Nossa. Tem noção de um negócio desse? 8 anos é uma criança. Uma criança que nunca nem beijou, assim, nem sabe... assistir uma pornografia? Qual vai ser a formação psicológica a primeira dela? experiência, vamos dizer, entre aspas, a primeira experiência sexual dela é com a pornografia, o que
Que a pornografia muito, não é né? realidade. Muda, vamos dizer assim, eu não me acho assim, talvez tão velhinha, não, mas muda muito. Do que a gente, por exemplo, era quando criança, né? Não, e essa questão, um dado interessante, que essa questão de pornografia hoje, ela está trazendo problemas para os adultos. Muito. Para muitos homens, inclusive, que são consumidores e que acreditam que o sexo é aquilo. É aquilo, né? Aquele desempenho, aquelas acrobacia, aqueles negócios todos. Imagina que por um ser adulto, uma pessoa que já às vezes tem difícil, 30 né? e tantos anos, ele condicionou aquele mundo, acha que aquilo é, né? E geralmente, na pornografia, às vezes é um pouco mais violento, então ele acha que o sexo tem que ser violento, aí disso aí para uma agressão é um pulo, né? Muito. Agora imagina uma criança de 8, 9 anos que nem esse discernimento Esse feeling tem. exatamente, nem Não sabe o que é o é. primeiro contato, né? No filme, naquela parte do adolescente lá, muito interessante, foi essa parte do ódio às mulheres, já viu? Isso é ensinado, vamos odiar as mulheres, né? Ele tem aquela Ele não soube lidar com a rejeição, né? Sem Exatamente. contar com as comparações do corpo, né? Exatamente. Depois não para consegue, adolescente, para criança, isso é uma morte, né? Que tá em formação, depois não consegue se relacionar pessoalmente com uma pessoa de forma saudável, violência contra a mulher, né? Exatamente. E aí a gente tem a questão também do cyberbullying, né? Também. Nossa, Que é o que mais tem hoje, né? Com a Demais. criança. Demais. Gente, deve ter aumentado o número de cyberbullying, porque como eu tenho sido solicitada para falar nas escolas sobre bullying, cyberbullying, mas é demais. Antes era mais as outras coisas, agora está assim, muito bullying, cyberbullying, porque tem gerado assim, consequências muito desastrosas para as crianças, para os adolescentes, porque isso viaja longe e não volta mais. Às vezes uma brincadeira vai lá, viraliza, acaba com a vida da pessoa. Não tem. Depois que pulverizou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E sem contar a falta de limite, no sentido de que esses dias atrás eu soube em uma escola, até escola particular, escola boa, que dois alunos, veja bem, conseguiram entrar nas redes sociais das amigas da sala de aula, no Instagram, no TikTok, baixaram fotos delas. E dali eles, através de um aplicativo de inteligência artificial, eles fizeram deep nudes. Né? Fizeram ali fotos delas sem roupa, fizeram vídeos, inclusive, criaram vídeos. E eles estavam, sabe, fazendo o que com isso? Vendendo esse conteúdo para os alunos de outras turmas. E o pior de tudo isso, uma das meninas vítimas era irmã de um dos adolescentes ali que criou da própria irmã. E, aliás, o conteúdo dela era o que tinha maior volume, que ele tinha acesso a mais fotos e tal. Olha o que é isso, gente? Onde a gente vai parar com isso? Né? Cadê o respeito? O que faz dois meninos acharem que tem o direito de expor desse jeito as colegas que eles convivem por horas e horas, todos os dias, entra ano, sai ano, ele ter coragem de fazer uma coisa dessa? Fazer com uma irmã. Uma própria irmã. Uma própria irmã. Gente, isso é... Imagina a situação dessa família, né? Não dá pra imaginar. Vai ter um respondendo por crime, a outra traumatizada. Traumatizado, e os dois convivendo, né? Gente, que situação, meu Deus. Se bem que a gente não tá muito longe, né? Porque há pouco tempo foi noticiado, né, que dentro do banheiro de uma escola, uma adolescente, né, foi agredida ao ponto dela vir a óbito. Foi. 11 anos. Exatamente. Criança. Exatamente, por recusar um garoto. Uhum. Ela foi espancada. Foi o caso mais... eu acho que foi a pessoa mais jovem que eu vi perder a vida por feminicídio. É feminicídio. Né? Não, e aí a gente for pensar assim, gente, o que está acontecendo, né? Com as crianças, com os adolescentes, com os pais? Que educação que está sendo ensinada para os filhos? Embora também, tem hora que a gente também nem possa culpar os pais, porque eles tentam fazer o melhor que podem. Né? Eu acho também. Eu não gosto de ficar demonizando os pais, não, porque a gente sabe o tanto que é difícil, né? Eu tenho 4 filhos. Tenho um de 18, 3 de 16, 2 enteados de 14 e um que vai fazer 10. Meu Deus. Então, de tudo. Eu sei como que é difícil. Não é fácil. A gente não pode ficar julgando. Tem que orientar. Orientar, e eu acho que assim, os pais precisam buscar essa é a pergunta que eu te falei. Eu te fazer. Tendo a desconfiança, né? Tendo desconfiança da existência do abuso, como os pais responsáveis devem fazer? Então, precisa conversar, né? Tá desconfiado? Precisa conversar, precisa perguntar mesmo, mas sem assim... tem muitos pais que gostam de sugestionar. Às vezes está desconfiado de alguma coisa, você fala, vem cá, fala para mim aqui, aconteceu isso. Aí, muitas vezes, ele vai falar que sim.
ou que não de uma vez. Você fala, o que está acontecendo? Alguma coisa diferente? Você pode confiar em mim. Eu sou sua mãe, sou seu pai, sou sua tia, sua avó, sua professora. Pode confiar em mim. Eu não vou fazer nada que possa te prejudicar ainda mais. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te... Vamos resolver isso junto. Essa palavra é mágica. Essa frase é mágica para criança e adolescente. Vamos resolver isso juntos? Sabe? Ela sabe que pode contar, né? Pode contar. Então, é perguntar, é ver que está diferente, mudou. Tem gente que fala, são vários sinais. Voltou a urinar na cama, voltou isso também. Os desenhos estão diferentes e tal. Mas quem conhece de verdade o filho, se ele mudar um tiquinho, você vai saber que ele mudou. Se ele mudar o olhar, você sabe que ele mudou. Então, assim, mudou, tem alguma coisa acontecendo. Que não seja uma coisa tão trágica, mas se ele pegar o hábito de confidenciar com você coisas mais simples do dia a dia dele, uma briguinha com uma namoradinha, uma rejeição, ele vai contar para você as coisas mais graves se vier a acontecer. Ou até nem vão acontecer, porque já começa esse canal de diálogo, né? Eu achei uma curiosidade. Quando os pais colocam uma criança aí de 3 anos para dançar uma musiquinha no TikTok, com falas de pedofilia, de tudo, isso também é abuso? É abuso. Eu acho que é abuso. É porque tem música, gente, que é pornografia do começo ao fim. Com certeza. É a exposição da criança ou do adolescente a conteúdos pornográficos. Eu acho que se enquadra perfeitamente, né, no crime de pornografia infantil que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe, no meu entendimento, sim. Se eu tivesse que fazer um auto de prisão em flagrante, eu faria tranquilamente um auto de prisão em flagrante. Inclusive, passou da hora do Congresso aprovar um crime até próprio para isso, com penas até mais altas. Porque é uma loucura. Esses dias eu fui pesquisar isso no TikTok, por exemplo. Eu achei uma menininha que não tinha 2 anos de idade, fazendo uma dança assim, absurdamente sexualizada. Né? É o que a gente chama aí da questão da adultização. Da adultização. A criança não está aí para isso, né? A criança está para ser criança, pra ser brincar, pura. Né? Brincar, para ser feliz. Não é para isso não, gente. Você deixa para os adultos que a nossa vida já não é fácil. Não é. E quais são os canais que a gente pode fazer denúncia, Sheila? Então, nós temos vários canais, né? O principal, que a gente sempre indica, é o Disque 100. É um número para você denunciar graves violações a direitos humanos e o abuso, a violência, os maus tratos, com tudo que possa prejudicar a vida de uma criança e de um adolescente, é uma grave violação dos direitos humanos. Então, a gente pode tranquilamente, 24 horas por dia, sempre tem alguém do outro lado para conversar, para ouvir, para anotar, e cai na caixa virtual do delegado de polícia que responde pela região. Eu mesma, quando na ativa, já atuei em muitos casos que vieram no Disque 100. Sabe? Nós temos também aqui em Minas o 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Ele chega a denunciar ao mesmo tempo, é para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Se eu não me engano, agora até para o Ministério Público, que unificou também o sistema. Então, esse 181 você pode denunciar qualquer tipo de crime, principalmente esse. Nós temos também um aplicativo que é do Ministério de Direitos Humanos, que é um bom aplicativo também. E nós temos qualquer unidade policial, qualquer uma pode denunciar. Não precisa ser especializada, isso, né? E uma coisa muito, muito, muito importante. Depois da aprovação da lei Henri Borel, que trouxe ali a obrigação, né, de algumas pessoas denunciarem, se suspeitarem da situação. Ou seja, muita gente tem medo. Sim. Fala, gente, primeiro que o Disque 100 pode ser anônimo, mas se você quer denunciar, não precisa nem ser anônimo, porque você não precisa provar nada. Quem tem que investigar e provar é a polícia. Você suspeitou, você tem o direito de denunciar. De falar, tem o direito, tem o dever. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma criança, né? Não dá problema nenhum. Pode, depois, a lei Henri Borel fala isso. Inclusive, é crime se ficar comprovado que você suspeitou, que você sabia e não denunciou. Então, Sheila, se aquela criança está fazendo terapia e aquele terapeuta desconfiou, ele tem obrigação legal. Tem obrigação. Todo profissional da área da saúde, todo profissional da área da educação e todo familiar daquela criança tem essa obrigação. Inclusive, se for esse tipo de profissional e familiar e não denunciar, a pena pode ser triplicada. Gente, que beleza. Isso a gente tem que reforçar, né? Exatamente. Porque muitas vezes aquele profissional não faz a denúncia com medo. Com medo. Né? E aí aquela criança fica... Não tem sigilo profissional para isso, porque é muito grave. Né? Não tem.
Inclusive, eu acho assim, quando a criança ou o adolescente vem contar as coisas pra gente, a primeira coisa que eles perguntam, você vai contar, você vai guardar segredo se eu te contar? Aí eu tenho que falar a verdade, depende, né? Eu não vou contar nada pra ninguém pra te expor, mas se eu precisar falar é pra te ajudar. Então, E como é que fica a questão do Conselho Tutelar e do Ministério Público? o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, da comunidade, e a intenção é essa, porque seja pessoas eleitas ali, porque já tem um vínculo de confiança, né? Já conhece aquela criança normalmente, já viu. E a função dele é acolher. Acolher, ver se ele tem mais informações ali, diz que me diz, que da vizinhança, o que está acontecendo e tal. É acolher e orientar também. Orientar. Agora, o Ministério Público, não. O Ministério Público ele é um órgão que precisa agir. Né? Então, ele é um órgão de fiscalização para esses casos, principalmente fiscaliza mesmo as escolas, as instituições de criança e tal, fiscaliza a atuação da polícia e, inclusive, do Conselho Tutelar. E ele pode também propor ali a punição, né, para os responsáveis e agir mesmo, investigar e agir, sabe? É a função do Ministério Público, denunciar para o judiciário, né? E isso tudo, recorrer, essas coisas todas. Então já é um órgão mais contundente, né? E, Sheila, você falou aí, né, que tem aí agora os que são, né, responsáveis por denunciar essa coisa toda, mas como que, né, se eu tiver ali a notícia, né, eu perceber que a criança, além de denunciar, como que eu faço para ajudar essa criança? Porque, igual você falou, tem o abuso físico, tem o abuso psicológico, tem hora que o abuso psicológico é muito pior, causa muito mais estrago do que o abuso físico. Então, como que eu posso ajudar essa criança ou adolescente? Então, eu acho que essa questão do acolhimento é fundamental, sabe? Principalmente o primeiro acolhimento, ele faz a diferença, né, entre a permanência no sofrimento e a superação daquilo tudo. Então, é você acolher com respeito, com carinho, né, fazendo sem assustar a criança, sem fazer aquela cara de susto, de medo, sem apavorar, sabe? É aquele acolhimento mesmo, carinhoso, e denunciar, né? As pessoas não podem suspeitar e só acolher a criança e não denunciar, né? Ficar com medo, não falar, principalmente para o Conselho Tutelar. Tem que denunciar. Eu acho que isso aí é um dever de todos nós cidadãos, né? E aí, a Constituição fala, né? Porque o bem-estar da criança, ele deve ser zelado por todos, né? Por todos. É prioridade absoluta, acima de qualquer coisa. E existe algum meio de prevenir? Eu vi aí que você falou que, né, que dá palestras, né, nas escolas. Como é que a gente pode tentar prevenir? Então, a primeira coisa é ensinar a criança sobre o próprio corpo. Né? Quais são as partes corretas do corpo, desde cedo ter respeito pela criança. Eu costumo falar isso, até no momento de você trocar uma fralda da criança, procura ir para um local reservado, para aquela criança, desde neném, entender que é uma parte íntima e que tem que ficar reservada, que não pode ser exposta igual a gente vê aí. Né? Não aceite que familiares, ou até a própria família, fiquem fazendo brincadeiras com o órgão genital da criança, colocando a mão, eu já vi muitas vezes, sabe? Falando, olha, o tamanho, olha isso, olha. Sabe? Isso não é legal. Antigamente usava-se muito, mas a gente já percebeu que isso não é um comportamento bacana. Então, é respeitar. Olha, eu estou tocando aqui, meu filho, mas é para te cuidar, é para limpar. Só eu posso fazer isso. Outra pessoa não pode. Porque aqui, essa parte é uma parte íntima. E essa aqui, esse for uma menina, é sua vagina, esse aqui é seu ânus, seu bumbum, seu seio, seu mama. Não pode tocar ninguém. Se alguém tocar, você me conta. Né? Desde pequena. A sua parte íntima é diferente da do menino. A dele é diferente, sabia? É assim, assado. Mas ninguém pode tocar. E você também não pode tocar na dos outros. Não pode. Né? Isso aqui é um lugar de respeito. Tudo tem sua hora. É ensinar essas coisas durante um banho, durante uma troca de fralda. Engraçado, parece básico, né? Mas nem sempre é, né? Quando eu era criança, eu não sabia. Eu não sabia também não. Nada disso. Nada assim, disso. A educação mudou muito, né? Exatamente. Hoje, os pais desde muito novinhos, as crianças bebês ainda você já tem que ter esse cuidado, que na nossa época não tinha tanta informação, né? Como apresentar para essa criança qual que é a rede de apoio dela, se acontecer. Se alguém fizer isso, você pode contar para mim, mas se eu não tiver, pode ser a professora, pode ser o fulano, pode ser o ciclano, essas pessoas você pode confiar. Mas se você contar e a pessoa não acreditar, você pode procurar outra pessoa. Você não pode desistir,
sabe? Porque alguém vai te ajudar. Então, é esse tipo de coisa, assim, com muita naturalidade. E conforme vai passando a idade, você vai aprofundando. Porque eles vão saber de tudo. Hoje em dia, chega 4, 5 anos na escola e já quer saber como que nasce criança, como é que faz criança. Né? Se você não ensinar, ele vai pesquisar no Google, vai ver. Pronto. Porque hoje essas crianças sabem muito mais mexer no telefone do que a gente. Com certeza. Então, rapidamente, eles vão descobrir. E não vai ser da forma certa. É. Né? Vamos pular etapas aí. O papo tá bom, gente. Meu Deus, se a gente pudesse... Antes, tem uma dúvida aqui. Da plateia? Da plateia. A questão tipo assim, de dar banho na criança. Quem pode dar banho? Como é que funciona? Porque somos advogadas, né? E já chegou casos de um pai tomar banho junto e a mãe já tinha divorciado e a mãe acabou fazendo uma denúncia. Como é que fica essa questão? Então, até que idade pode, até que idade não pode. Tem que ver qual que é o hábito da família. Tem família que naturaliza muito isso. E a gente também não pode intrometer demais dentro das casas das pessoas. Tem família que acha isso natural. Mas desde que, por exemplo, se uma criança for tomar banho junto com o pai, ela vai ver ali o órgão genital dele, ela vai ter curiosidade de colocar a mão. Então tem limites, né? Você vai falar, olha, não vai colocar a mão. Nem que for pequeno, né? Não é legal. E também vai chegando um determinado momento que a própria criança não quer mais. Né? Porque ela começa a entender o que é pudor, o que é vergonha. Ela mesma não quer mais. Nesse momento, o pai tem que ter consciência de que não é legal. Ela não quer mais. Ela não, vou tomar sozinha. Aí fica insistindo, aí já é esquisito. Sabe? Já tem que acender um alerta. Né? Eu já vi coisas assim acontecendo. E sei lá, eu pessoalmente não acho legal. Mas como a gente não pode intrometer, mas dependendo de certa idade também, gente, né, vamos ter consciência, é hora de parar, né? A criança já tem que criar independência, tem, né? Acho que toda criança tem que criar independência. E é importante a criança aprender o conceito de pudor. É importante isso, gente. Porque não talvez a família não esteja fazendo nada errado, mas ela não pode ser uma pessoa que vai se expor facilmente para qualquer uma outra pessoa. Tá. A Rosane, gente, ela tá participando, mas ela tá, entendeu? Porque ela tá aqui na plateia, tá em pergunta. Uma outra coisa que a gente tem, né, visto na nossa advocacia, né, que a gente tem recebido muito no escritório, é pessoas, né, por exemplo, fazendo o mau uso ali da Lei Maria da Penha, ou mesmo essa questão de abuso, para poder separar, né, afastar o genitor, né, da criança ou a genitora da criança. Então, isso tem acontecido, muitas vezes como forma de vingança. Sim. Como que procede nesse caso? Como que a gente, né? Pode acontecer. Inclusive, foi até nesse contexto que foi criada a lei de alienação parental e hoje ela é muito contestada. Sim. Mas a lei não é ruim. O que é ruim são as pessoas que fazem o mau uso da lei. A própria Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo, né? Considerada aí. Elas não são ruins, são as necessárias, pessoas, né? Afinal de contas, né? São necessárias demais. E as pessoas que são ruins. E isso aí, gente, eu acho que cabe às autoridades saber identificar e detectar. E não tem que aceitar mesmo, não. Eu fiz um bate-papo desses aqui em Belo Horizonte, recentemente, numa escola estadual. E depois eu fiquei assim, muito, sabe, constrangido. No final, não constrangido, mas sempre a gente fica triste, né? No final, um menininho, devia ter o quê? Uns 12 anos, levantou a mão, não tinha a ver com o tema que eu estava falando, e falou assim, eu preciso de ajuda. Mas de forma... Igor, você estava, né? Eu preciso de ajuda, mas de forma muito contundente. Ele falou, o negócio é o seguinte, meus pais se separaram e eu não tenho nada a ver com isso. Eu achei assim, impressionante. A questão é deles, né? Não divorciaram de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí a minha mãe tem uma outra pessoa, eu gosto dele, ok, mas eles me querem só pra eles. Tipo, quando eu vou lá na casa do meu pai, eles ficam inventando coisas, que meu pai fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, ficam arrumando compromisso pra que eu não vá. Eu também quero ir pra casa do meu pai. Eu quero ir. Gente, que percepção interessante. E o meu pai está processando a minha mãe por alienação parental. E eu não quero que a minha mãe seja processada. O que eu faço? Gente, olha, vê se isso é coisa para estar na cabeça de um menininho que tem que estar estudando. Isso é triste. Ele gritou ajuda. Ele falou, me ajuda. E muitos pais ficam deixando os filhos no meio disso. Falam mal, falam na frente de todo mundo. Não tá nem aí. Eu acho que esses pais...
eles precisam ser responsabilizados, por isso estão falando assim, fazendo assim, tanto de um lado quanto do outro, não tem santo, não. E também, em relação à Lei Maria da Penha, eu já vi bastante casos de mulheres que utilizam-se da lei, que é uma lei boa, tem que ter, não precisa ser modificada, as pessoas precisam melhorar o caráter. Exato. Sabe? Resolve seus problemas emocionais, vai no psiquiatra, procura um psicólogo, vai se tratar, arruma outro relacionamento. Agora, querer prejudicar os outros, utilizando-se de uma lei importante, que é para Uma ajudar, lei não extremamente necessária. Né? extremamente Adorei necessário. a sua fala. E eu já vi muitos casos assim. E também de falsa denúncia de abuso. Nunca me esqueço de um inquérito que eu atuei pessoalmente, onde uma mulher jovem se relacionou com um senhor até bem abastado, mas com mais idade. E depois aí ela estudou, fez faculdade, veio trabalhar aqui na cidade de Belo Horizonte, muito bem empregada, com a ajuda dele, inclusive. E depois, logo separou dele e não queria ter o transtorno de trazer a criança de levar a criança de 3 anos de idade para o pai ver. E não queria que ele ficasse buscando e tal. Aí, resumindo, depois de centenas de laudos periciais e psicólogo, e a menina toda hora lá, e aquela tortura com essa criança. É isso que eu ia falar. Né? É uma exposição. Chegou-se à conclusão de que a própria mãe manipulou psicologicamente a criança para falar coisas em relação ao pai para resolver o problema pessoal dela. Para mim, isso não é mãe. Vai me desculpar. Entendeu? E ela foi indiciada por denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e tudo quanto há. E tem que responder. É uma situação igual complicada, porque esse de 12, ele teve o discernimento de entender o que estava acontecendo. Mas muitas vezes as crianças não têm. E aí acaba indo na onda, sendo literalmente manipulado. E aí é onde a gente vê o problema, movendo o judiciário, movendo toda uma estrutura, delegacia, Ministério Público, advogados, tudo de forma desnecessária. E descredibilizando as leis que estão aí para proteger. E no fim das contas, quem sai prejudicada é a criança. É a criança. Exatamente. Sempre. Não, adorei. Não, Depois gente, fala, o papo fechamos com hoje chave foi de ouro, assim, foi muito bom. foi- Apesar de ser um assunto muito triste, né? É um assunto muito pesado, tanto que a gente começa a gravação, a energia da gente vai diminuindo. Vai murchando, Vai né? murchando. Mas foi muito esclarecedor. Eu falo que o podcast, o nosso podcast, eu que sou a primeira pessoa que aprende. Eu sempre aprendo demais. Eu adoro podcast por isso. A gente sempre aprende. Né? Aprendi demais muito aqui bacana. hoje. E a importância disso, né, gente? Levar isso para as pessoas. Sim. Né? Quanto mais pessoas souberem disso aqui, menos vítimas de abuso infantil a gente vai ter. Então, olha a importância. Sheila, eu queria dar a palavra para você, né? Se você tiver que deixar uma mensagem aqui para as pessoas, né? Para aqueles que estão lá do outro lado nos ouvindo, qual seria? Gente, vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Quem já está sofrendo muitas vezes ali não precisa de mais dor. Não precisa. Né? Então, vamos resolver os nossos problemas de adultos como adultos, preservar as crianças e os adolescentes, preservar a inocência deles, a idade deles, e principalmente se propôs a ser mãe, se propôs a ter pai, se propôs a colocar um ser humano no mundo, assuma a responsabilidade, cuida de verdade, presença real, olho no olho, conversa, cuida, sabe, não deixa jogar com qualquer pessoa, sem informação, ensine, porque você se propôs, né? Então, vamos acolher, vamos cuidar. Se não quer cuidar, não maltrate. Entregue uma pessoa que queira, sabe? Mas maltratar é muita crueldade. Acho que isso aí maltratar uma criança e um adolescente é o ato mais desumano que existe. Ô, Sheila, se você também quiser, né, deixar suas redes para o pessoal seguir, né? Porque também tem muita informação de qualidade. Por favor. Eu uso as minhas redes praticamente para levar conscientização, orientação. E é @delegada Sheila, né? Todas elas. Tem TikTok, no Facebook, no Instagram. E é isso, @delegada Sheila, e a gente está lá, né? Para qualquer tipo de sugestão também. E para continuar orientando. Sheila, eu queria muito te agradecer. Espero, né, a gente poder deixar as portas abertas aqui para os novos temas, né? E vocês também aí de casa, né, gente? Seguir o Direito Simples Assim no Instagram, no Direito Simples Assim ADV. Na coluna, né, do jornal, inclusive o texto dessa semana é meu. Tô esperando todo mundo lá sobre a questão aí da operação no Rio de Janeiro. Então, vamos lá ler, curtir, compartilhar. E também tem o nosso podcast aqui, né, no EM Digital, né, na questão do Portal UAI no YouTube.
Então eu convido todos vocês a participarem. E aí ficamos por aqui.